Oi, meu nome é Yang e eu vou tentar gravar isso aqui o mais rápido possível porque eu tenho um novo vício chamado quebra-cabeça, então eu quero terminar logo pra poder voltar a montar o meu quebra-cabeça, enfim. Tá bom. Eu estive ontem, eu estava assistindo alguns vídeos no TikTok e eu me deparei com um vídeo em específico que abordava o tema sobre como os pais influenciam as suas crianças. Eu vou explicar um pouco melhor sobre esse vídeo que eu vi lá no final, eu só tô dando uma introdução aqui pro nosso assunto, tá? Então eu fiquei pensando sobre isso e ver esse vídeo mexeu muito comigo. E eu queria trazer isso, né, como uma forma tanto de desabafo, quanto de análise, quanto de mostrar mesmo como a influência de um pai, de uma mãe ou de qualquer pessoa que cria uma criança é muito forte, mesmo que essa influência no futuro apareça de uma forma meio que inconsciente, sabe, com comportamentos que são automáticos. Vou explicar mais pra frente. Só que ao mesmo tempo eu não queria me destoar tanto do conteúdo que eu já abordo aqui no canal. Então eu juntei, né, uni o útil ao agradável e busquei uma forma de falar sobre isso, só que usando como exemplo o mundo dos animes, que é o que a gente gosta de debater aqui. E de novo eu cheguei a Death Note. Na maioria das vezes eu vou chegar a Death Note, porque como eu já disse anteriormente, Death Note é o meu anime favorito, é um anime que me fascina muito e que eu acho que ainda existem muitas coisas dentro do universo de Death Note que a gente pode analisar, que a gente pode falar sobre, que a gente pode criar teoria, sabe? Tem muita coisa ainda pra falar sobre Death Note, mas enfim, vamos começar. Depois de ver esse vídeo e de lembrar de Death Note, eu percebi que o Soichiro Yagami teve grande influência na filosofia de justiça que o Light criou quando ele se tornou o Kira. Aí você pode até pensar, mas não faz sentido, porque o Soichiro, ele estava agindo contra o Kira, né? Ele era aliado do L para deter o Kira. Então, como que ele teve uma ligação direta como que essa pessoa, tem uma ligação direta com o ideal do Kira? É o que eu vou te explicar agora. Uma coisa que o anime deixa bem claro pra gente desde o começo é que a maior inspiração do Light é o pai dele. O Light, ele planeja, né, se formar para seguir os passos do pai dentro da carreira policial. Então ele entrar na academia, se tornar um detetive futuramente e por aí vai, né? Seguir os passos ali do pai dentro do meio da justiça, né? Dentro da polícia em si. Não é à toa que ele, inclusive, já ajudou o pai e o departamento de polícia que o pai trabalha a resolver alguns casos pequenos. Então, desde muito novo, ele já está inserido nesse mundo onde tudo é sobre justiça, onde tudo é sobre bem, mal, certo ou errado. Desde criança, praticamente, a gente pode dizer que ele está envolvido ali naquele meio. E a gente vê, desde o começo também, que o Soichiro é uma pessoa que tem um senso de justiça muito forte e muito aguçado. Ele tem muito claro na mente dele o que ele acredita que é certo e o que ele acredita que é errado, e ele não mede forças na hora de lutar por aquilo que ele acredita, na hora de lutar pela justiça. É até bonito de ver as cenas em que o Soichiro tá trabalhando, porque de certa forma, apesar do estresse, apesar da pressão, a gente consegue ver que ele faz aquilo por uma paixão à justiça mesmo, por querer tornar o mundo um lugar melhor. Só que é aí que mora o problema. Essa parte aqui vai ser uma grande teoria, vai ser um grande headcanon, tá? Mas é só pra gente analisar um pouco e imaginar um pouco fora do que o anime nos mostra em si, tá? Vamos voltar lá pra infância do Light e vamos tentar imaginar como era a convivência do Light com o pai. A gente já sabe que o grande herói da vida do Light era o pai dele. Até se tornar ele mesmo, mas enfim, era o pai dele. E por que era o pai dele? A gente sabe que profissionais da segurança, profissionais da saúde, na maioria das vezes tendem a serem vistos como heróis dentro da sociedade, né? É assim com bombeiros, com policiais, com médicos, a gente considera eles os nossos heróis da vida real, né? Do dia a dia ali. Então, o Light, ele cresceu vendo o pai dele sendo aplaudido, sendo parabenizado por tudo que ele fazia em prol da justiça e em prol da segurança pública. Então, tudo aquilo já gera um orgulho muito grande dentro da criança. E levando em consideração aquela nossa teoria de que o Light teria ali ou o transtorno da personalidade narcisista ou a psicopatia em si, ele queria, da mesma forma que o pai, ser o centro das atenções, daquela forma receber toda
daquela atenção que o pai recebia, ao mesmo tempo em que ele era muito influenciado pelas ideias do pai. Então, ele decidiu seguir os mesmos passos do pai e se tornar um policial com o intuito de ter toda essa fama e glória e tudo mais. O garoto é um gênio. E aí ele se mostrou muito talentoso desde o começo, então uma coisa se uniu à outra e aí a gente tá começando a criar ali o nosso Light que a gente conhece no anime. Aí a gente vai um pouco mais além e vamos tentar imaginar como seriam os diálogos entre o Soichiro e o Light quando o Light perguntava alguma coisa relacionada ao trabalho. Ou quando eles simplesmente estavam jantando ou vendo TV em família e aparecia alguma coisa no noticiário, alguma notícia sobre algum crime que aconteceu, sobre algum roubo que aconteceu e por aí vai. Eu particularmente imagino que, conhecendo o Soichiro que a gente conhece lá do anime, eu imagino que ele desde muito cedo demonstrou para os filhos que ele não era nada tolerante com a menor ideia de um crime ou de qualquer coisa que fuja daquilo que ele acredita ser o certo, daquilo que ele acredita ser o justo. Então, por exemplo, eles estavam lá assistindo o noticiário e apareceu uma notícia de que alguém tinha roubado uma mercearia. E o Soichiro era o cara que fazia aqueles comentários, ai, esses moleques, esses vagabundos, sabe? Esse tipo de comentário que é comum a gente ver as pessoas que já estão revoltadas com a situação da segurança pública fazerem ao se deparar com mais uma notícia sobre a criminalidade, sabe? Então, o Light ali, criança, assistindo o noticiário com o pai, ouvia aqueles comentários, talvez fazia um ou outro questionamento pro pai, e o pai respondia sempre de uma forma muito enfática, sabe? No sentido, ele é mal porque ele roubou, ele é mal porque ele fez isso, ele é mal porque ele fez aquilo, sempre enfatizando na cabeça do Light que existem pessoas boas e existem pessoas más no mundo, e que as pessoas boas devem lutar contra as pessoas más para que assim a gente crie um mundo melhor. Deu pra imaginar? Espero que não tenha ficado confuso de verdade, mas enfim. Então, levando em consideração que o Light teria tido essa criação, teria ouvido essas coisas por parte do Soichiro na infância, já é de se imaginar que ele cresceria com esse senso de justiça muito aguçado, igual ao do pai, e tendo uma visão muito preto no branco do que é certo e do que é errado. E por que eu disse que ele já cresce assim? Porque criança, ela não tem um pensamento abstrato tão avançado quanto um adulto, por exemplo. Então, quando o Soichiro apontava o dedo para uma pessoa que aparecia no noticiário porque tinha roubado alguém, falando que ele era mau, o Light, como uma criança, simplesmente entendia que se você rouba, automaticamente você é uma pessoa má, você é o vilão da história e não tem outra vertente, não tem porquê, não tem história por trás, não tem nada disso. Na cabeça do Soichiro, ele estava falando aquilo, mas ele sabia de todo o processo que corria por trás, ele sabia que aquela pessoa poderia não ser uma pessoa má, só ter cometido uma atitude ruim, sabe, justamente pelo pensamento abstrato e pelas ideias que vão além quando você se torna mais velho. Só que para uma criança isso é muito difícil de entender. Se você mostra uma folha de papel para uma criança, ela só vai ver uma folha de papel. Ela não vai ser capaz de entender que aquela folha foi processada, que antes ela era uma árvore, por aí vai. Não, é simplesmente uma folha de papel, entendeu? A criança tem uma visão tem a visão de uma única dimensão, enquanto a gente já consegue entender que um único ato não é um ato isolado, mas que existem diversos outros fatores que levaram, que culminaram naquela ação. Entendeu? Tá. E aí, tendo crescido dessa forma, o Light se tornou quem ele se tornou, tendo essa visão muito preto no branco de quem é mal e quem é bom, quem é vilão, quem é herói. Por isso ele é daquele jeito, por isso ele é simples, por isso ele simplesmente tem a ideia de que se você roubou, você é mal. Se você fez isso, você é mal. Se você não fez isso, você é do bem. Simples assim, não tem mais, não tem porquê, não tem porém. É bem ou mal e só isso que existe na sociedade. Aí já entra naquela discussão que eu já levantei aqui outras vezes sobre o ideal de justiça do Light, sobre o porquê que é um ideal infantil e que não funcionaria e babá. Isso aí eu já falei aqui. Se você quiser eu vou deixar no card ou no final do vídeo mesmo o link pra playlist de vídeos de Death Note e aí lá eu falo, né, em cada vídeo eu falo um pouco mais sobre o ideal de justiça dele, enfim. Deu pra entender a minha teoria? Eu realmente espero que não tenha ficado confuso. Mas agora, pros curiosos de plantão, o vídeo que eu vi no TikTok era um vídeo de um programa americano, de um talk show americano, eu acho que é assim que chama, em que o cara chamou algumas crianças, né, que eram filhas de conservadores. Vamos tratá-los assim nesse primeiro momento. E aí essas crianças estavam
repetindo, né, frases e falas extremamente racistas e antissemitas. E quando eu digo extremamente, é extremamente mesmo, porque todas as crianças ali, sem exceção, disseram que iriam matar negros e judeus quando a hora chegasse, que seria ali no retorno de Deus, que quando Deus voltasse, eles iriam matar todos os judeus e os pretos iriam voltar para a África, porque lá é a casa deles, e sabe? E é daí pra pior, eu juro. Isso aqui que eu falei já é pesado, mas quando você assiste o vídeo desse talk show, só fica pior, sabe? E aí tem um momento em que o host, né, o apresentador do programa, ele chama ao palco os pais dessas crianças, e os pais reproduzem de forma tão odiosa quanto as suas crianças o mesmo discurso. E sabe qual é a pior parte desse programa? É que a plateia é toda composta por crianças. Tem criança branca, tem criança preta, tem criança é judeu ou é judia que fala? Tem criança judia na plateia, e tem um momento em que um menino judeu, ele vai à frente, ele fala de um bullying, né, que ele sofreu por ele ser judeu e tudo mais, e teve um menino que simplesmente falou: eu não faria piada na cara dele, mas nas costas tudo bem, sabe, tipo assim. E aquilo mexeu muito comigo porque, bom, eu sou uma pessoa preta, sabe? E você ter a consciência de que no mundo em que você vive existem pessoas que te odeiam simplesmente pela sua cor de pele, pela sua religião, é uma coisa muito assustadora. Ainda mais quando você tem a consciência de que essas pessoas com esses discursos podem ter filhos e elas vão passar esses discursos pros seus filhos. Então vai ser adulto falando isso e criança falando isso, sabe? E entra num ciclo odioso que nunca vai ter fim, porque essas crianças vão se tornar adultos, vão ter filhos e vão passar para esses filhos esses discursos de ódio e por aí vai, sabe? E é uma coisa simplesmente assustadora. Eu fiquei muito mal depois de ver aquele vídeo, muito mal mesmo. Eu ia gravar ainda ontem esse vídeo falando sobre isso e tudo mais, só que eu precisei limpar a cozinha de casa e aí acabou ficando muito tarde, então eu optei por não gravar, optei pra deixar pra hoje, no caso. Mas assim, cara, foi muito pesado de assistir, sabe? Me fez muito mal, especialmente porque eu sou uma pessoa que tem como insegurança o meu tom de pele. Sem zoeira nenhuma. Durante vários momentos da minha vida em que eu cheguei a ter um crush em alguém, eu tinha medo de me confessar pra aquela pessoa, de estar perto daquela pessoa, porque vinha na minha cabeça: e se ela não gostar de mim porque eu sou negra? Sabe, eu sofri racismo quando eu era muito criança mesmo. E eu sei que não foi a primeira e nem vai ser a última vez, que no mundo que eu vou encarar ainda, vão ter muitos atos, vão ter muitos racistas que eu vou ter que encarar. E assim, é assustador, dá muito medo? Dá, mas é uma coisa que a gente tem que lutar contra e ao mesmo tempo aprender a lidar com, porque querendo ou não, a gente sabe que esse ciclo de ódio nunca vai embora. A gente pode sim amenizar as coisas, criminalizar, e é o que tá acontecendo, mas essas pessoas ainda vão existir, essas ideias ainda vão existir, e infelizmente é assim que o mundo funciona, sabe? É doloroso de admitir, mas enfim, né? E aí eu vi esse vídeo sobre como esses pais com discursos odiosos passaram esses discursos para criança. Pra você ter uma ideia, a menina que falou que mataria judeus, ela tinha 14 anos, e a mais nova que tava ali tinha 9 anos de idade, repetindo esse mesmo discurso. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como discursos de pais influenciam nas crianças, e aí eu tive essa ideia de fazer essa análise acerca do Light e do Soichiro. E você pode até pensar: Yang, mas pode acontecer desse ciclo ser quebrado, né? Da criança crescer e perceber que não é bem assim. É verdade, mas até ela crescer e perceber e criar a própria consciência, ela já vai ter repetido esse discurso diversas e diversas vezes, sabe? E ainda vai estar intrínseco ali, sabe? Ainda hoje existem piadinhas, existem palavras que têm cunho racista, mas que são tratadas como normal dentro da nossa sociedade porque é algo que está enraizado, sabe? É algo que se tornou comum da gente tratar, se tornou comum de fazer piada. E entendeu o que eu quis dizer? Então assim,
É aquele mesmo exemplo de que se você foi uma criança que apanhou dos pais quando você era criança, quando você cresce e se torna adulto, você, mesmo que inconscientemente, você vai ter reações violentas, assim como os seus pais tinham reações violentas com você, sabe? É tudo muito inconsciente. Quando você é uma criança, você é muito influenciável. Você precisa de alguém pra te ensinar o que é o mundo e a lidar com o mundo. E nenhum ideal, nenhum traço de caráter, nenhum valor se cria sozinho. Todos eles têm origem a partir de alguém, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu avô, seja sua avó, por quem você foi criado. Se você foi criado pelo seu vizinho, os seus valores, o seu caráter vai ter como base aquilo que ele te ensinou na infância e vai ser assim pro resto da vida. Você pode mudar de pensamento, de opinião, mas aqueles valores que você aprendeu na infância, eles ainda vão estar ali, intrínseco ao seu ser, sabe? Então, enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise que eu fiz. Eu sei que eu acabei falando um pouco mais sobre o vídeo que eu vi e não tanto sobre a análise. E eu peço desculpas por isso, mas é porque eu queria botar pra fora. E se vocês não se importam, vão ter alguns vídeos em que eu vou simplesmente expor alguma opinião acerca de algum vídeo, de algum post que eu vi. Mas é porque eu quero compartilhar com vocês também e tornar esse um ambiente de trocas bem legal, sabe? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você já viu esse vídeo do qual eu tô falando, se você nunca viu, a sua opinião sobre a análise, sua opinião sobre Death Note, ou então só comenta, sei lá, café com banana, sabe? Só pra ajudar o vídeo. Não se esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar pra me ajudar. E todas as minhas redes sociais vão estar na descrição, então meu Instagram, meu Twitter, meu perfil no Scoob para vocês acompanharem as minhas leituras e o meu perfil no TikTok. Então é só me seguir lá em tudo, tá tudo aí embaixo. E é isso, muito obrigada se você viu o vídeo até aqui, um beijo e tchau!